5 anos da pandemia, a marca Covid-19 ainda persiste. Boa noite. Há 5 anos, a OMS declarou Covid-19 uma pandemia. No Brasil, mais de 715 mil vidas foram perdidas. Embora sob controle, a doença ainda faz vítimas e deixou marcas profundas em muitas famílias. É difícil não se emocionar com a tragédia particular dos nascimentos. Entre março e junho de 2021, no auge da pandemia de Covid-19, a família perdeu 5 membros, vítimas da doença. João não pôde se despedir do seu Elias. Ele guarda esse vídeo como uma memória da relação de afeto e amor com um pai presente. Foi o último momento que eu vi meu pai, foi naquele dia, porque no outro dia de manhã eu saí, eu não lembro o que eu fui fazer, eu só lembro que eu tive que sair. Quando eu cheguei em casa recebendo a notícia que meu pai tinha sido internado. Meu pai foi para o posto, E logo em seguida eu recebi a notícia que meu pai está sendo internado. Além do marido, morreram a sogra, 2 cunhadas e um cunhado de Dona Edila. Eles moravam na casa abaixo da família, no mesmo terreno. A costureira foi internada 2 dias após o velório de seu Elias. Em uma semana, ela superou a contaminação pelo vírus. A dor da perda deixa marcas por mais tempo. Você vê ele partir sem um abraço, sem uma despedida, Sem poder ver um rosto, sem poder dar um abraço nas pessoas que eu mais amo, que são minha família, todas instantes. Nós simplesmente pôde fazer uma chamada de vídeo para algumas pessoas verem. Entendeu? Que é onde foi muito triste, muito marcante. As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegaram ao Brasil em 17 de janeiro de 2021, após a aprovação do uso emergencial pela Anvisa. Ao todo, mais de 10 milhões de vacinas foram distribuídas e aplicadas no braço dos brasileiros naquele mês. A campanha de vacinação começou apenas em maio, como mostramos na série Covid, Doença no Trabalho. 13 de maio de 2021. Após 14 meses de pandemia, o Ministério da Saúde lança, com apoio do Zé Gotinha, uma campanha sobre medidas de prevenção contra a Covid. Na época, o Brasil já contabilizava mais de 430 mil mortes pela doença. Há 5 anos, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, anunciava na Suíça a Covid-19 como uma pandemia. Até aquela primeira semana de março de 2020, a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2 já havia contaminado 118 mil pessoas em 114 países. 4.200 pessoas tinham morrido. Vivemos dias difíceis até 5 de maio de 2023, quando a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública internacional. Até o final daquele ano, o vírus seria responsável pela morte de 7 milhões de pessoas, 700 mil só aqui no Brasil. A doença continua a fazer vítimas, mas o vírus está menos letal. O cenário de guerra acabou porque a ciência venceu. Leandro foi linha de frente na pandemia, perdeu pacientes e diz que ainda precisamos nos manter vigilantes e investigar com ciência e investimentos as consequências da Covid. A gente lidou com o que a gente tinha de armas para esta guerra, que na época eram mais escassas. A gente não tinha nenhum tipo de medicamento antiviral específico contra o Covid-19, a gente não tinha vacinas, A gente tinha várias informações desencontradas que aos pouquinhos foram se encontrando ali no campo da ciência. A gente teve aquele primeiro momento caótico, naqueles primeiros anos, e agora a gente está lidando com o SARS-CoV-2 atual, que é a sua variante da Omicron e suas subvariantes, e o pós-Covid também, que em algumas pessoas têm sequelas. O infectologista diz que a Covid não é uma doença sazonal, como a gripe, e que todos precisamos manter as vacinas em dia. O DataSUS atualiza dados sobre a doença. Chegamos a 715 mil óbitos por Covid no Brasil, 34
na última semana. A gente entende hoje, de modo científico, que à medida que o vírus for mudando, migrando de roupa, por assim dizer, de estrutura, a gente vai ter que atualizar nossas vacinas também, para que elas caibam agora nessa nova roupagem do vírus. A gente tem que ensinar o organismo qual é o vírus circulante por aí, para se a gente for infectado, o organismo já está preparado. E a gente ensina isso vacinando. É como a gente produz anticorpos. A vacina contra a Covid está disponível pelo SUS. Há prioridades para grupos específicos, como idosos, grávidas, pessoas com imunidade baixa e doenças crônicas. Vacina salva, é segura e gratuita. A pandemia afetou especialmente as micro e pequenas empresas no Brasil, com a queda brusca na demanda, interrupção das atividades e o fechamento definitivo de diversos empreendimentos. Durante a primeira onda da doença, até junho de 2020, mais de 716 mil empresas encerraram suas operações. Houve impacto claro no mercado de trabalho. No primeiro trimestre de 2021, o Brasil tinha 15 milhões de desempregados. Tivemos de lidar com o isolamento, o medo da morte e a falta de perspectivas. Superamos com traumas e sequelas uma crise sem precedentes e seguimos em frente, apesar de tantas perdas. A pandemia nos levantou, vamos dizer, essa bandeira que nós precisamos romper com as fronteiras, que num momento desse nós precisamos de cooperar para que as vidas sejam salvas e que essa dignidade humana seja respeitada. E esse legado também, reafirmando aqui, que nós precisamos da ciência sim e precisamos também deste apoio do Estado para investir na tecnologia, no estudo e na pesquisa, pensando nas vidas humanas. Agora você fica com as vagas de emprego com Arthur Sampaio. Boa noite, Arthur. Boa noite, Júlia. E para você que está desempregado, a CineUI pode ter a opção ideal para você. Acompanhe as vagas. Ajudante de montagem de móveis, ajudante de entrega de móveis, ajudante de obras, auxiliar de estoque, assistente administrativo, auxiliar administrativo, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, encarregado de obras, serviços gerais, líder operacional, operador de caixa, montador e soldador, motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista entregador, 2 vagas de operador de retroescavadeira, operador de motosserra, pedreiro, rasteleiro, serralheiro, servente de obras, técnico em eletromecânica, vendedor Atento Brasil, vendedor Magazine Caldeira. E essas foram as vagas de emprego. Até a próxima. Obrigado, Júlia. Obrigada a você. Veja no próximo bloco, quadro de esportes com Osmar Xavier.